Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fran. Seja bem-vindo a esse cantinho aqui, gente. E hoje, gente, o que eu queria deixar para vocês é um assunto assim de uma situação que aconteceu comigo, né? E eu hesitei muito em vir aqui falar sobre esse assunto, mas eu creio que eu vim aqui e falar desse assunto pode muitas pessoas estar passando por mesmas coisas que eu passei e não tá sabendo lidar e não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Porque eu até então, no momento agora, até esses tempos atrás, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, então eu resolvi vir aqui para poder dividir com vocês o que eu passei, né? Para tentar ajudar algumas pessoas que pode estar passando o mesmo problema que eu, que não tá sabendo lidar, que não tá sabendo o que aconteceu, né? Então eu vim dividir aqui o que eu passei, o testemunho assim do que eu vim passando mais ou menos há 2 anos e graças a Deus, né, agora eu estou bem, mas foi uma coisa assim que praticamente foi eu e Deus, né, a gente passou agora que um pouco da minha família, meu esposo sabe alguma coisa, mas foi uma coisa assim que passou eu e Deus, então eu vim aqui nesse cantinho para mim falar para vocês, para dividir com vocês essa experiência do que eu passei, né, gente? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: mais ou menos 2 anos atrás, eu vim me sentindo muito mal, né? Muito mal, muito irritada, muito estressada, muito enxaqueca. E eu tava muito anêmica, tava tomando muita vitamina de anemia. E eu fazia exame, fazia tratamento com vitaminas de anemia, eu não conseguia, a anemia sempre tava lá. Então eu fui cada vez ficando mal, ficando pior. E eu, gente, eu já fazia tratamento de estômago e intestino, porque o meu intestino, ele não absorve muito, principalmente carne, esse tipo de alimentação. Então, eu faço um tratamento do intestino e do estômago. Então, eu já vim fazendo esse tipo de tratamento. E nesse tempo tudo, isso piorou tudo, meu intestino, meu estômago, piorou tudo, né? E eu vinha me sentindo muito mal, muita dor nas pernas, tipo formigamento, enxaqueca, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então resolvi ir no médico, fui no médico, eu falei, eu devo ter alguma coisa, eu não tô sabendo, vou no médico, fui no médico. Gente, chegando lá no médico aqui na Austrália, né, um clínico geral, e ele me perguntou, né, o que estava acontecendo, e eu relatei tudo o que realmente estava acontecendo comigo, né, isso mais ou menos 1 ano e pouco, e ele falou pra mim que eu estava com depressão, e o diagnóstico dele foi depressivo, né, eu estava deprimida, com depressão, e eu tinha que, me deu um caminhamento para um psicólogo, e me deu receitas para fazer, para me tomar calmante, né? Eu fico sempre emocionada quando eu lembro desse episódio, né? Então, gente, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que sou muito, acredito muito em Deus, né? Então, eu não aceitei aquele diagnóstico, né? Então, praticamente, eu discuti com o médico no consultório. Eu não quis pegar o caminhamento para o psicólogo, peguei a receita, mas nunca comprou o remédio, porque eu tinha certeza que o que eu sentia, gente, não era da alma, não era do espírito, era uma doença física, alguma coisa que eu sentia fisicamente. Então eu saí super arrasada daquele dia do consultório médico. Ninguém sabe, né? Minha família, ninguém sabe. Isso é uma coisa que eu tô dividindo aqui com vocês, né? E eu dividi com Deus, porque a gente, tudo que acontece na vida da gente, primeiramente, a gente tem um amigo que é o Espírito Santo, e tem Deus que pode nos ajudar. E eu fiquei muito triste, muito magoada com aquele diagnóstico. Eu sabia que não era, eu tava me sentindo super bem espiritualmente, né? Eu estava muito bem, muito próximo de Deus, né? Então eu sabia que não era nada do espírito, nada da alma, que era uma coisa física mesmo. Eu estava numa situação, gente, que para mim levantar de madrugada para ir trabalhar, eu não conseguia. Eu levantava na oração, eu levantava só na fé, porque eu tinha um desânimo muito grande de levantar da cama. Eu tinha muita canseira física mesmo.
muita irritação, muita enxaqueca, tava horrível. E então, nesse dia, gente, eu resolvi parar, né? Parei no estacionamento, onde cheguei em casa e comecei a falar com Deus e falei que eu não aceitava aquele diagnóstico, né? Que o médico tinha deixado pra mim, que eu não aceitava aquilo lá, que eu sabia que não era uma doença, que não era psicólogo que ia me tratar, que não era uma coisa para psicólogo, que era uma coisa física, que eu me sentia bem. Quando ele me deu o diagnóstico, eu falei, eu me sinto bem, eu sinto vontade de fazer as coisas, eu sinto ânimo de fazer as coisas, só que o meu corpo não coopera para aquilo. Eu não entendi, gente, porque eu tinha vontade de fazer muitas coisas, eu tinha vontade, mas meu corpo não cooperava para aquilo lá, e eu não entendia. Na época eu fazia um curso, eu tive que parar o curso. Eu tinha compromisso na minha igreja, eu tive que cancelar alguns compromissos na minha igreja, eu tive que parar de participar, eu tive que parar muita coisa na minha vida para mim poder tentar sobreviver aquilo lá, né? Então, para mim foi uma situação muito difícil. Então, aquele dia eu resolvi parar no estacionamento, conversei com Deus e falei que eu não aceitava aquele diagnóstico, porque eu sabia que aquilo lá era uma coisa física e que eu ia esperar só nele. Então, eu comecei desde esse tempo, gente, desse momento que eu parei o estacionamento e conversei com Deus, eu resolvi fazer um propósito de oração pela minha cura. E comecei só a orar. Eu falei, não vou tomar nada, vou esperar em Deus e vou orar e Deus vai me libertar de tudo isso. E continuei seguindo minha vida, né? Diminuí muitas coisas que eu fazia. Eu parei meu curso. Eu parei de participar de muita coisa da minha igreja. Então, praticamente, eu só trabalhava e cuidava da minha obrigação e do meu filho. E continuei seguindo minha vida. Mas eu continuava do mesmo jeito, eu sentia as mesmas coisas, não melhorou. Então, um dia meu menino teve uma crise muito forte de asma. E nesse dia, gente, que eu fui, a última vez que eu fui no médico, o médico pediu uns exames. Mas eu fiquei tão irada, eu não aceitava aquela situação, que eu fiz os exames, mas eu não fui buscar o resultado. Fiz os exames, mas não busquei o resultado. Eles ligaram para mim buscar o resultado e eu não fui buscar o resultado. Então, meu menino, ele teve uma crise muito séria. Asma, ele tem asma, então ele teve uma crise e eu levei ele no médico. E eu consultei ele no médico, cheguei lá, era outro médico, porque, gente, no dia que aquele médico, que eu fui conversar com aquele médico, ele deu aquele diagnóstico, que eu fiquei muito, muito triste, eu não quis mais, peguei o nome dele certinho e prometi pra mim mesmo que eu não ia mais com aquele médico, que eu ia com outro médico. Quando eu ligava pra marcar consulta, que eu perguntava que médico era, se era ele, eu não aceitava, eu pedia outro médico. E até então, até hoje, nunca mais vi esse médico. E eu chegando lá para consultar meu filho, o médico falou, consultou meu filho, deu remédio para ele, né? E ele falou assim, como eu já conhecia esse outro médico, eu já tinha algumas vezes com ele falou, tem uns resultados do exame aqui para você, você quer já aproveitar que você tá aqui para ver o resultado, né? E eu falei assim, não, tudo bem. E ele falou assim, ó, deu algumas alterações nos seus exames, né? Então ele leu certinho o que eu já tinha, o outro médico tinha me receitado, o que o outro médico tinha, tava tudo escrito lá no meu prontuário, e ele me perguntou sobre o assunto, né? Ele falou assim, né, que se eu tava tomando remédio, o calmante, se eu tinha ido ao psicólogo. Eu falei, não, eu não aceitei esse diagnóstico, eu não quero esse diagnóstico para mim, eu sei que não é isso, eu sei que o que eu sinto é fisicamente. Então, ele falou assim, então a gente vai entrar com mais exames, dependendo do que ocorrer, eu passo você para um especialista, né? Então, ele pediu mais outros tipos de exames, gente, então eu resolvi fazer mais exames. E foi isso que aconteceu, eu fiz outros exames, e quando eu voltei lá para pegar, nessa época, gente, enquanto os exames, eu tava esperando o resultado dos exames, eu fiquei, meu estômago, meu intestino, então ficou assim, de um estado que não tava, nada tava bem, sabe? Então,
eu voltei lá de novo e já peguei o resultado dos meus exames. E com aquilo tudo, com aqueles exames, tudo que ele tinha feito, ele resolveu passar eu para o especialista, né? Então, como é época de pandemia, né, ele me passou para o especialista do Medicare, que no caso aqui é o SUS, né? O ano passado, isso foi o ano passado, em outubro, acho que foi em outubro, ele me passou para o especialista e pediu para mim fazer outros exames. Então, como aqui, gente, o caso dessa pandemia toda, né, as coisas estavam muito devagar, então foi demorando, e eu fui ficando pior. Então eu retornei ao médico, como tava demorando, o médico pediu para me retornar ao médico para mim poder fazer fazer outra carta pedindo urgência. Então como eu tenho um plano privado, ele falou assim, vamos pelo plano privado. E foi isso que eu fiz, gente, eu fui pelo plano privado. Quando eu cheguei nessa especialista, gente, estou fazendo para vocês aqui um resumão do que aconteceu, para vocês entenderem realmente, assim, um pouco do que aconteceu, né? Até chegar, assim, à conclusão de tudo. Quando eu cheguei na especialista, gente, eu tive que fazer endoscopia, eu tive que fazer coloscopia do meu intestino, do meu estômago. Então, eu fiz todos esses procedimentos, eu fiz mais exames. E daí que eu fui entender, gente, o que realmente eu tinha. Eu tinha deficiência de B12. Uma coisa que eu não sabia o que era. Uma coisa, gente, que eu jamais achei que existia. Eu nunca fiz exame de vitamina B12. Eu nunca achei que os sintomas, né, da deficiência do B12 poderia causar tudo isso, né? Então, quando a médica me deu o diagnóstico de tudo, que ela foi me explicar aquilo lá, que as coisas foi se encaixando, né? Então, eu percebi que, né, sobre o que eu realmente tinha, né? O que realmente fisicamente eu tinha. Então, por isso que eu resolvi vir aqui nesse cantinho, para poder falar com vocês sobre o assunto. Por isso que eu resolvi vir falar aqui sobre esse assunto, porque eu não sabia o que realmente a deficiência da vitamina B pode causar na sua vida, né? Então, eu fui estudar sobre o assunto, aquilo que a médica me falou, né? Eu comecei um tratamento, né? Eu me sinto bem melhor, mas eu não tô 100% curada, né? Eu me sinto ainda muito cansada, muito irritada, né? Eu tentei, gente, estudar mais sobre o assunto, né? Buscar mais informação sobre o assunto, né? Então, quando eu vim buscar informações sobre os assuntos, eu fui descobrindo várias coisas, né? Que quando a gente tá com deficiência de vitamina B, os sintomas são irritação, são estresse, são comparados mesmo com a pessoa estar com problemas psicológicos, mal do Alzheimer, né? Que a pessoa sente dor nas pernas, formigamento nas pernas, muita enxaqueca. E isso aconteceu, gente, por causa do meu intestino, por ele não funcionar direito. E a falta de vitamina e o ferro também, a anemia muito forte, isso veio se agravar e foi ficando aquela bola de neve, né, gente? Eu fiz vários tratamentos, fiz exames, muitos exames detalhados, busquei saber mais sobre informação, né, do assunto, né, principalmente sobre alimentação, né, porque tem certas alimentações que eu não posso comer e tem certas que eu preciso comer, né, então e eu tomo, agora eu faço tratamento, em 3 meses eu tomo uma injeção, né? Então, meu tratamento é à base de injeção, eu reponho na injeção, né? Então, eu sinto muito melhor. Então, é isso, gente, eu vim aqui, né, sem roteiro nenhum, para falar para vocês, né, o que aconteceu comigo. E que esse vídeo possa ajudar alguém, né, que se eu tivesse antes, alguém ouvido um vídeo desse de alguém, eu poderia ter buscado a solução mais rápida do meu problema, né? Porque até eu descobrir o que eu realmente tinha, eu sofri muito, né? Então, é esse o vídeo que eu queria deixar para vocês, né?
Se vocês por acaso estão sentindo algum desses sintomas, que você acha talvez que não é uma coisa emocional, que é uma coisa... Então, ele vem muito que esse negócio de... Os sintomas confundem muito com esse negócio de depressão, com negócio de mal de Alzheimer, essas coisas. Então, muita irritação. A gente sente muita canseira, muita fumigação nas pernas, muita canseira, dor nas pernas. Então, é uma coisa assim que eu jamais achei que seria deficiência de vitamina B, né? E é isso aí, gente, é o que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, compartilhem. Bye! Tchau, gente!